nós vamos fazer contato com a diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e coordenadora da Comissão Nacional dos Empregados do Santander, Lucimara Malaquias. Bom dia, Lucimara. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os telespectadores da TVT e da Rádio Brasil Atual. Lucimara, o Banco Santander decidiu abrir as suas 3.000 agências em todo o Brasil amanhã, sábado, das 10 às 14 horas, mas para isso não houve qualquer tipo de negociação com a representação sindical dos trabalhadores. Simplesmente afirmou ali, comunicou a decisão que já havia sido tomada sem abrir possibilidades de negociações. Como é que você viu essa atitude do banco, Lucimara? Então, Glauco, esta é uma atitude do Santander que, infelizmente, tem sido recorrente nos últimos anos e tem só piorado a cada momento. Então, a ausência de negociação significa que tem uma ausência da visão do trabalhador nesse processo. Então, mais uma vez, o Santander lança uma campanha de grande repercussão e de grande alcance, porque ele pretende abrir as mais de 3.000 agências, como você colocou, pretende atingir um público significativo, e não houve nenhuma preocupação em ouvir a opinião do trabalhador e muito menos de discutir as condições em que esse trabalho será feito nesse sábado. Inclusive, falando a respeito das condições, o banco acabou negando o pagamento de horas extras, então os bancários que vão trabalhar, eles vão ter direito a folgar 1h30 para cada hora trabalhada. Não houve qualquer tipo de abertura de negociação da instituição também nesse sentido, Lucimara? Exatamente. Nós, do movimento sindical e também os trabalhadores, entendemos que todo trabalho deve ser remunerado e não compensado. Então, primeiro, convocar um trabalhador para vir ao sábado, isso é contra a lei e é contra o acordo coletivo de trabalho dos bancários, que define a jornada de trabalho bancário de segunda a sexta-feira. Então, quando ele faz essa convocação extraordinária, que já é péssima, em plena pandemia e ainda agravado por um surto de gripe da influenza, com os índices de contaminação crescendo exponencialmente no país, com os hospitais lotados, com a falta de insumos, enfim, esse trabalhador bancário, ele já está sobrecarregado de segunda a sexta-feira, ele já está expondo a sua família e as pessoas com as quais ele convive diariamente. E aí o banco vem num domingo à noite, durante um programa de TV, e o avisa que ele vai trabalhar também ao sábado, e ainda por cima, só para agravar algo que já está péssimo, ele ainda diz que não vai pagar hora extra para esses trabalhadores. Agora, essa campanha, né, o banco alega que a inadimplência está muito alta, então seria uma oportunidade das pessoas renegociarem dívidas, trata-se de uma campanha de crédito. Agora, o que o banco omite é que boa parte da responsabilidade das dívidas que as pessoas têm é das próprias instituições financeiras, porque os juros são muito altos, o spread bancário também é bastante elevado aqui no Brasil. Isso acaba sendo uma tentativa do Santander dirimir a própria responsabilidade nesse quadro de inadimplência, Lucimara? Eu acho que essa talvez seja a questão central desse problema, Glauco. O Santander, assim como o sistema financeiro, é parte operante da crise financeira. Diga-se de passagem, os bancos, a elite desse país, financiou esse governo que tem gerado esta crise grave no país e ainda por cima piorou esse contexto com essa gestão irresponsável e negligente da pandemia. Então, não há perspectivas do país sair da crise, já são mais de 14 milhões de desempregados, e os bancos, e o Santander em especial, pratica juros abusivos que são impraticáveis em qualquer outro país, que dirá durante uma crise econômica, e no caso do Santander ainda há uma prática de tarifas para o consumidor que é extremamente alta. Então, só o que o Santander arrecada com tarifas, ele paga mais de 2 vezes a sua folha de pagamento, ou seja, ele conseguiria contratar o dobro de bancários, só com o que ele arrecada em tarifas, que poderia muito bem atender esses clientes endividados durante a semana, de segunda a sexta, durante a jornada do bancário. E mais do que isso,
O movimento sindical fez uma carta aberta ao presidente, também fizemos várias matérias em nossos sites e fizemos algumas sugestões do que o Banco Santander poderia fazer para efetivamente tratar a questão da inadimplência no país. Então, ele poderia, por exemplo, reduzir juros em todas as suas linhas, em todos os seus produtos, ele poderia oferecer crédito responsável e consciente, coisa que ele não faz. Ele poderia direcionar linhas de crédito para pequenas e médias empresas que também estão endividadas e que são as principais geradoras de emprego no país. Ele poderia contratar mais trabalhadores bancários para atender essa demanda. Ele poderia suspender o processo de terceirização que ele tem intensificado entre 2020 e 2020, entre 2021 e 2022, que a terceirização ela retira direitos, ela reduz salário, ela reduz a massa salarial do país. Então, o banco, para que ele nos convença desse marketing repentino de que ele está preocupado com as pessoas, ele precisa demonstrar realmente uma preocupação com os seus trabalhadores, e dar uma contrapartida social de forma permanente para o país, onde ele tira a maior parte do seu lucro no mundo. E condições para tomar essas iniciativas o banco teria, Lucimara, porque observando aqui os resultados, por exemplo, dos 9 primeiros meses de 2021, Santander teve um lucro líquido gerencial de 12 bilhões 467 milhões, o que significa uma alta de 29,4% em relação ao mesmo período de 2020. E hoje, como você mencionou, né, a operação brasileira representa 27,6% do lucro global do Grupo Santander. Só que essas condições financeiras muito boas do banco acabam não refletindo em melhora nem para as condições dos seus clientes, muito menos dos seus funcionários, Lucimara. Exatamente. Para o cliente, significa dizer que ele está pagando tarifas e juros altíssimas para se auto-atender, porque cada vez mais o banco empurra esse cliente para os canais digitais. No caso do funcionário que está lá batendo metas cada vez mais altas durante uma pandemia, exposto a condições que pode levá-lo à morte e o adoecimento grave dele e de sua família, ele sequer é remunerado por esse trabalho. Os protocolos contra a Covid dentro do banco são extremamente frágeis e, em muitos casos, descumpridos. O tempo todo nós recebemos denúncias nesse sentido. Lembrando que o Santander foi o primeiro banco a convocar para o retorno presencial desses trabalhadores, mesmo no auge da pandemia. Então, é um banco que, de todas as formas, demonstra descaso para a sociedade brasileira, incluindo clientes, parceiros de negócios e, principalmente, os seus funcionários, que têm demonstrado grande insatisfação com essa medida nas redes do sindicato, em contato com os dirigentes sindicais. Então, para o banco, é extremamente ruim ele lançar uma campanha da forma como ele lançou, surpreendendo os seus trabalhadores, e ele não conseguiu convencer nem internamente que é uma boa campanha. Então, para o banco, é fundamental para o sucesso de uma campanha que os seus trabalhadores estejam engajados, convencidos de que aquilo vai dar certo. E, nesse caso, o banco perdeu internamente porque os trabalhadores estão extremamente indignados com o lançamento dessa campanha. E existe essa questão da exposição que a gente ainda está numa pandemia, né, e num momento bastante grave, inclusive, dela. E houve uma consulta feita pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, respondida por 1.188 bancários, que foi encerrada na última segunda-feira, apontando que 91,04% dos bancários que participaram relataram que em seus locais de trabalho foram identificados casos de Covid-19 ou gripe. E tem um dado que eu achei mais grave ainda, Lucimara, que 26,72% dos participantes afirmam que colegas voltaram ao local de trabalho mesmo antes de um resultado positivo ou negativo em relação à Covid-19 e ou a influenza. Como é que está essa questão especial do cumprimento dos protocolos sanitários nas agências, não só do Santander, mas dos bancos de uma forma geral? O que aconteceu é que os bancos foram, ao longo do ano, eles foram flexibilizando grandemente o cumprimento desses protocolos. E com a fragilidade nesse processo,
ao mesmo tempo foi aumentando significativamente o número de contaminação. Então, o banco começou a se preocupar que o contingente estava reduzindo e ocorreu sim, e ainda ocorre, de muitos gestores em muitos bancos convocarem os trabalhadores para retornar antes de que haja a confirmação de um teste de Covid. Então, é sim isso que está ocorrendo. Em várias agências pode ser um foco de transmissão do vírus, aumentando o risco para os clientes e para a população, que é o que a gente chama de uma irresponsabilidade absurda, é um descaso com a vida humana. O banco tem total estrutura, total condição logística, financeira, sistêmica e, mais do que isso, tem uma responsabilidade social gigante que ele deveria cumprir, com um lucro enorme, e ajudar na conscientização da população em relação ao vírus e não agir de forma totalmente irresponsável. Lucimara, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada e bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, coordenadora da Comissão Nacional dos Empregados do Santander, Lucimara Malaquias. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.